Yeah, I'd like to start by explaining why this video will be in Portuguese. So if you're not Portuguese speaking, or if you don't even at least speak Portuguese, you probably don't want to finish watching this video. All the explanations will be in Portuguese, because they're actually aimed at people who speak Portuguese as their first language. To be even more specific, who speak Brazilian Portuguese as their first language. Bem, vamos iniciar esse vídeo sobre o Presens Perfectum, que em norueguês é um tempo verbal muito usado e que não pode ser traduzido para o português literalmente. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos. Aqui eu tenho uma frase que está utilizando o Presens Perfectum. Jeg har snakket med han. Agora eu vou dar uma outra frase. Essa segunda frase não está utilizando o Presens Perfectum. Ela está no passado apenas. Fortid. Jeg snakket med han. Jeg har snakket med han. Jeg snakket med han. Qual é a diferença? Qual é a diferença? É aí que está o ponto da questão. Todas as duas frases podem ser traduzidas como eu falei com ele. No entanto, existem algumas nuances de diferenças aqui. E isso tem a ver com o contexto. Aonde que você ouviu essa frase? Aonde que ela está? Então, vamos lá. Se eu fizer essa pergunta, vad gjorde du igår? E a pergunta é, o que você fez ontem? E a minha resposta é, jeg snakket med han. O que eu fiz ontem? Eu falei com ele. Então, nós estamos falando de algo que aconteceu ontem, Igor. Quando eu defino exatamente quando aconteceu alguma coisa, vad gjorde du igår? Vad gjorde du? Snakket med han. Quando eu defino exatamente quando aconteceu alguma coisa, eu vou utilizar esse passado simples. Jeg snakket, jeg spiste, jeg gikk, jeg dro. Porque aqui eu estou especificando exatamente quando aconteceu. No uso do Presens Perfectum, jeg har snakket med han, quando contextualizado, ou seja, quando inserido numa situação para você entender de onde vem e para que é usado, ele não tem exatamente um ponto quando aconteceu, mas mais ou menos quando. Não está exatamente ali certo para você saber quando que foi. Quando eu digo jeg har snakket med han, é como se eu tivesse dito, eu já falei com ele. Eu falei com ele há algum tempo atrás.
apesar de essas palavras aqui, já há algum tempo atrás, essas palavras não estão aqui nessa frase. Jeg har snakket med han. Se você for traduzir exatamente o que é, eu falei com ele. Não tem já, não tem há algum tempo atrás. Essas palavras podem não estar aí, mas o sentido está implícito. É isso que eu estou querendo dizer. Então, vamos colocar dentro de um contexto, vamos colocar dentro de uma situação. Aqui eu faço uma pergunta. Har du snakket med han i det siste? Har du snakket med han i det siste? Essa pergunta pode ser traduzida de algumas maneiras. Você tem falado com ele ultimamente? É uma forma de traduzir. Ou você falou com ele nos últimos tempos? Você falou com ele recentemente? Har du snakket med han i det siste? Então não é apenas você falou com ele ontem. Se você tiver que perguntar, você falou com ele ontem, você não vai utilizar har du snakket med han. Você só vai utilizar har du snakket med han se você estiver utilizando um tempo verbal que está relacionado a coisas que já aconteceram nos últimos tempos, recentemente, mas não tem um ponto exatamente, um dia quando aconteceu, uma hora quando aconteceu. Nos últimos tempos, é bastante vago e ambíguo. Pode ter sido 10 dias atrás, 5 dias atrás, mas não está exatamente certo. É um período de tempo. Har du snakket med han? Aqui nós temos o presens perfectum. Jeg har snakket med han. Vamos ver mais alguns exemplos. O terceiro exemplo que eu vou colocar. Har du spist i dag? Har du spist i dag? A ideia que está implícita aqui, você já comeu hoje? A palavra já está traduzida aqui? Não, não está. Har não significa já, não. A palavra não está aqui, mas o significado dela está. Porque quando eu pergunto, har du spist i dag? I dag, hoje. Hoje pode ser, agora por exemplo, são 8h19 da manhã. Então hoje pode ser qualquer hora, desde meia-noite até agora. Não estou dizendo exatamente quando. Essa que é a ideia. Har du spist i dag? Eu estou dizendo exatamente para você que eu não sei que horas você pode ter comido ou não. Quando você vai responder? Ja, jeg har allerede spist. Aí sim. Aqui você tem a palavra allerede, que significa já. Eu já comi. Deixando bem claro que har não significa já, não. Jeg har spist.
Também não vai traduzir ao pé da letra, har é tenho, né? Então é eu tenho já comido. Não, não é isso. Não é isso. Tira isso da cabeça porque não é. Essa coisa de traduzir, essa palavra significa isso, a outra palavra significa isso, não dá certo. Na maioria dos casos não dá certo. As coisas ficam perdidas na tradução e você sai falando coisa que não tem nada a ver. Então, não tente traduzir palavra por palavra. Não vai traduzir. Ja significa sim, ja significa eu, har significa tenho. Não, não é assim. Você tem que entender a frase inteira. Jeg har allerede spist significa eu já comi. Então, o aprendizado de qualquer língua, não só do norueguês, do inglês, qualquer língua, você tem que abandonar um pouco a sua própria língua naquele momento em que você estiver estudando e focalizar um outro ponto de vista. Focalizar na língua que você está aprendendo. No caso, para quem fala inglês, ou como primeira língua, ou que é fluente no inglês, vai utilizar muito esse tempo verbal. Have you eaten? Har du spist? O que acontece? Em inglês, você tem 3 elementos, um auxiliar, um sujeito e o verbo. E em norueguês você também tem 3 elementos, um auxiliar, um sujeito e um verbo. Então, para a pessoa que já fala inglês, fica mais fácil, fica muito mais fácil. Eu aconselho a qualquer pessoa que está estudando norueguês que não abandone o inglês. Se sabe um pouco de inglês, continue estudando o inglês paralelo. Tem muita gente, mas eu vou confundir. Bem, são 2 idiomas diferentes, apesar de haver uma certa semelhança estrutural, são 2 idiomas diferentes. É a questão de compartimentalizar os idiomas na cabeça, para não misturar. Have you eaten? Har du spist? Você comeu? Você já comeu? Aí, se você quiser, vou colocar em português aqui. Enfatizando que não, a palavra já não é o har du spist. Não significa que, porque tem 3 palavras aqui, as 3 palavras que estão em português vão ser as mesmas. Com esse pensamento de traduzir palavra por palavra, não se chega a lugar nenhum. Vai-se apenas chegar a uma confusão maior e a pessoa vai sair falando errado. Har du spist? Você já comeu? Vamos ver. Han har vært i Spania før. Esse é um exemplo onde também existe aquele tempo bastante vago, né? Porque quando eu digo ele já esteve na Espanha antes pode ser quando? Pode ser o mês passado, o ano passado, 2 anos atrás, 20 e tantos anos e cacetada atrás, não importa. Eu não estou determinando um tempo. Não estou dizendo exatamente quando foi. Por isso é que eu vou utilizar o present perfecto. Han har vært i Espanha. Ele já esteve lá, ele esteve na Espanha antes. Não sei quando, mas eu sei que ele já esteve lá. Quando eu coloco um dia exatamente, um mês, um ano, exatamente quando foi, aí eu vou utilizar o passado simples. Han var i Spania i 1982.
Ele esteve na Espanha em 1982. A diferença está aqui. Ele já esteve na Espanha antes. Não estou dizendo exatamente quando. Eu sei que ele já foi. Então eu utilizo esse present perfecto. Han har varit i Espanha. Han var i Espanha em 1982. Eu estou dizendo exatamente quando ele foi. Portanto, eu vou utilizar o verbo no passado simples. Han var. Ele esteve na Espanha em 1982. Ele esteve, han var. Para situar as pessoas aqui no que eu estou dizendo, geralmente quando as pessoas pegam e aprendem aquela tabelinha de verbos, elas aprendem assim. O vara, var, har varit. Vou até diminuir um pouquinho mais para ficar mais explicadinho. Aí sim. O vara, var, har varit. O vara, então ser, o vara. Ele está no infinitivo. Var é o passado. Var significa estive, esteve, estivemos, estiveram. É isso que significa var. Han var, ele esteve. Vi var, nós estivemos. Por isso que eu estou falando que realmente os verbos em português são muito mais difíceis do que os verbos em norueguês. Em norueguês, você só precisa, quando você aprende o passado do verbo, vai ser var, com todos os pronomes. Jeg var, du var, han var, vi var, der var, de var. Em português, não. Em português, para cada pronome, você tem que trocar um. Então, tendo isso em mente, as pessoas precisam parar com essa palhaçada. Ai, mas norueguês é muito difícil. O que é difícil é a pronúncia. A pronúncia pode até ser difícil, porque você tem que falar é um monte de coisa. É difícil, isso é difícil, porque não são sons que fazem parte dos fonemas que nós utilizamos em português. Isso eu concordo. Mas dizer que é um idioma difícil não é. A estrutura é muito mais fácil do que em português. Eu estou falando isso com base em 30 anos, agora em agosto desse ano vai fazer 30 anos que eu dou aula de inglês, espanhol, português para estrangeiros e inglês. É muito mais difícil um norueguês aprender a conjugar os verbos em português do que um brasileiro aprender a conjugar os verbos em norueguês. A pronúncia, obviamente, em português pode ser um pouquinho mais fácil para eles, porque as vogais, fora aquelas vogais as vogais são mais ou menos parecidas. Então, se der um texto para o norueguês pegar e olhar e ler em voz alta, ele vai, provavelmente, 90% das palavras ele vai dizer direitinho. Parece até que ele sabe falar. Mas, se você mandar ele conjugar os verbos, nem sempre ele vai conjugar certo. Eu conheço pessoas que falam português há décadas e continuam até hoje com problemas na conjugação verbal. Eu sou professora há 30 anos, então eu já vi de tudo. Vamos lá, vamos ao que está aqui no livro. Esse livro é o livro que a Jéssica me passou umas cópias para que eu pudesse ver qual era o tema que ela estava estudando. Então, nós temos aqui Presens Perfectum, för nå.
Então aqui nós temos har bodd, que é a forma do presens perfectum de obu. Obu significa viver ou morar. Não viver de estar vivo, mas viver de ter um endereço em algum lugar ou de ficar. Vou dar uns exemplos. Em português, você diz assim: quando eu fui ao Brasil, eu fiquei em um hotel. Vamos lá. Quando eu fui ao Brasil, eu fiquei em um hotel. Nós usamos o verbo ficar para falar de você ir para um país ou fazer uma viagem, ficar num hotel. Os noruegueses usam o verbo obu, que também significa morar. Então, se ele tivesse que dizer isso em norueguês, ele diria: Da jeg var i Brasil, bodde jeg på et hotel. O que é importante aqui? Muito importante aqui. Nesta frase, o que é importante? Da jeg var i Brasil, bodde jeg på et hotel. Por que eu estou dizendo bodde e não har bodd? O har bodd seria o presens perfectum. Por que eu não estou usando o presens perfectum? Porque eu estou dando um ponto específico de quando ocorreu isso. Eu não estou falando vagamente. Eu estou falando quando que foi. Quando? Quando eu estive no Brasil. Quando eu estava no Brasil, quando eu estive no Brasil, quando eu fui ao Brasil. Eu fiquei em um hotel. Então, é bastante diferente de dizer, por exemplo, eu já fiquei em muitos hotéis. Jeg har bodd. Aí você falaria, jeg har bodd. E volto a enfatizar que o har não significa tenho e também não significa já nessa frase. A frase inteira, jeg har bodd, significa eu já fiquei. Não tente identificar elemento por elemento, traduzir palavra por palavra, porque na maioria das vezes não vai dar certo. Então, deixa eu pegar mais uns exemplos. Aqui tem o caso da preposição. Mas isso é um assunto para depois. Não se pode abordar todos os assuntos, não se pode abordar todos os assuntos ao mesmo tempo. Esse vídeo é só para falar sobre o presens perfectum. Vou deixar bem claro que eu sou professora, sou formada em letras, tenho mestrado em educação e língua inglesa. Meu curso de letras, ele me deu uma ampla base em vários idiomas, estrutura, gramática e pronúncia, português, espanhol e inglês. Além disso, didática e prática de ensino, estrutura e funcionamento de escolas, de programas de ensino. Então, eu não sou, sim, ela foi para a Noruega, aprendeu a falar norueguês, está aí fazendo uns vídeos para ensinar. Eu acho até um pouquinho perigoso isso. Por melhor que a pessoa fale, saber ensinar é um outro departamento. A pessoa precisa ter um preparo para isso. Enfim, da jeg var i Brasil, bodde jeg på et hotel. Quando eu estive no Brasil, quando eu fui ao Brasil, eu fiquei em um hotel. A próxima frase que eu vou colocar, eu vou deixar mais vago. Eu não vou falar exatamente quando foi. Portanto, vou utilizar o presens perfectum. Jeg har bodd. Então, quando eu falo isso, eu não tenho exatamente uma data.
como eu não estou dando exatamente quando aconteceu, eu só estou falando que eu já fiquei em vários hotéis. Quando? Ah, sei lá. Alguma vez na vida, em várias ocasiões. Eu nasci em 1972, então de 1972 até agora, em alguma ocasião eu já fiquei em muitos hotéis. Então isso é bastante importante diferenciar o uso das palavras. É muito importante ver aonde está a palavra. Não adianta, essa palavra aqui eu já vi, significa isso. Não, você vai encontrar essa palavra em uma outra frase onde ela pode significar algo diferente. Esse exemplo foi apenas para explicar a diferença entre jeg bodde e jeg har bodd. Eu já fiquei em vários hotéis. Jeg har bodd. Então vamos olhar os exemplos que o livro traz. Esse livro, ele se chama God i norsk. Quando eu estudei norueguês, eu fiz o curso de norueguês aqui na Noruega. Nos primeiros 3 meses que eu estava aqui, eu fiquei estudando sozinha. É bastante desencorajante você tentar falar norueguês quando as pessoas sabem que você fala inglês. Se você errar alguma coisinha, se você perguntar, eles já vão direto para o inglês. Então, eu não tive muitas oportunidades de falar, mas eu estudava muito sozinha. Eu fiz uma lista de 300 verbos, uma lista que eu até passo para as pessoas nesses grupos de brasileiros na Noruega. Eu passo essa lista para as pessoas, os verbos em português, todos traduzidos para o norueguês. E daí eu eu tinha a estrutura toda aqui, eu podia falar, mas infelizmente as pessoas não encorajavam muito. Então, quando você tentava falar e a pessoa vai, você não tem vontade de continuar falando. Mas depois eu fiz o curso de norueguês e eu fiz com Ny i Norge, que era um livro. Hoje em dia eles têm uma nova versão, mas eu fiz com a versão antiga. Nesse livro, eles abordaram primeiro o presente, jeg spiser, jeg snakker, o presente, o passado, jeg snakket, jeg spiste, logo de início, e eles só entraram nesse Presens Perfectum um pouco depois. Já esse livro, God i norsk, ele já está abordando logo no primeiro livro o Presens Perfectum, o que eu acho muito válido porque é um tempo verbal muito utilizado. Vamos ver os exemplos que estão aqui e na medida do possível eu posso fazer uma tradução apenas para ilustrar. Então nós temos aqui før e no. Før, antes. No, agora. Então vamos ver a frase aqui. Ela traz os dois advérbios før e no, justamente para exemplificar o uso. Binjan bor i leiligheten nå, og han bodde der i fjor. Então essa pessoa vive em um apartamento, no apartamento agora, e morou lá no ano passado, i fjor. Então, quando eu digo i fjor, eu estou dando um ponto numa linha do tempo ali, onde foi, quando foi que aconteceu, no ano passado. Agora, quando eu vou falar de um período de tempo, han har bodd der i et år. Ele vive lá há um ano. Então eu não estou falando exatamente quando foi que ele foi. Há um ano, nós estamos em abril de 2020. Pode ser que ele tenha se mudado para lá mais ou menos em
junho de 2019. Então há um ano, não tenho exatamente a definição de quando exatamente foi. É um período de tempo. Ele se mudou para o apartamento em algum ponto de 2019, ele se mudou para lá e ele já está lá desde 2019 e continua lá. Ele já vive lá há um ano. Uma dica que as pessoas podem achar que é palhaçada, mas eu acho importante. Para mim, um poliglota que fala um pouquinho de cada idioma, que fala um monte de palavras em um idioma, um monte de palavras no outro idioma, mas não fala nenhum idioma corretamente, não é poliglota. Ele é apenas uma pessoa que sabe um monte de palavras em um monte de idiomas. Nós temos que saber falar nosso próprio idioma também. Han habud dar i et or. Sim. Ele vive lá há um ano. Pelo amor de Deus, não escreve A sem H, não. Não faça uma coisa dessa com o português, uma língua linda como o português. Não vamos ficar assassinando o português, não, pelo amor de Deus. É A. Ele vive lá há um ano. H-A com acento. E eu estou certa porque eu tenho certeza, porque eu já estudei isso em português. Podem confiar no que eu estou dizendo. Por favor, não escrevam A de outra forma. Quando vocês estão dizendo há um período de tempo. Eu estou aqui há 10 anos. Eu cheguei há alguns minutos. É um H, um A com acento. Han habud dar i et or. Então, observem aqui que esse presens perfectum, ele não é sempre traduzido para o português da mesma forma, nem sequer no mesmo tempo verbal. Aqui nós temos han habud, que em alguns casos pode significar ele morou, mas nesta frase especificamente, porque eu estou colocando esse período de tempo, fica ele vive lá há um ano. Então, aí chega o caboclo que gosta de traduzir palavra por palavra para mim e fala: ah não, Poliana, mas aqui ó, ele tem vivido lá. Ninguém fala assim. Ninguém fala assim. Não está correto. Vem me mostra uma pessoa que chega e fala: ele tem vivido lá há um... Ninguém conversa desse jeito. As pessoas vão falar mesmo: ele vive lá há um ano. Essa é a forma correta de traduzir. Han habud dar i et or. Voltando ao exemplo do livro, que eu tirei o exemplo foi daqui do livro. Han habud dar i et or. De bor i huset nå, og de bodde der i 2012. Eles vivem na casa agora e eles viveram lá em 2012. De har bodd der i mange år. Vamos olhar esse exemplo e vamos traduzi-los, porque vamos traduzi-lo, o exemplo. De har bodd der i mange år. Eles vivem lá há muitos anos. E esse A, pelo amor de Deus, é escrito HA com acento. Aqui você entra nesse canal para aprender norueguês, mas você acaba aprendendo português também. Eles vivem lá há muitos anos. É muito importante escrever um bom português, falar um bom português. É uma língua riquíssima. Não se deve assassinar o português. Podem me chamar de brega, podem me chamar do que for. Eu costumo assistir às vezes esses episódios de Big Brother Brasil. Eu entro às vezes nesses fóruns e eu vejo as pessoas escreverem um português horrível.
E me dá muita tristeza, porque eles vão lá para falar mal das pessoas que estão dentro da casa. Ah, mas fulano é muito ignorante. Aí na hora que ele vai escrever ignorante, ele escreve ignorante, escreve tudo errado. Quer dizer, quem é o ignorante? Enfim. Die hebben daar i mange år. Então esse i mange år, há muitos anos. I mange år. Então, não vem, pelo amor de Deus. Outra coisa que eu falei, tudo bem. Eu sei que na cabeça de muita gente entra aquela coisa assim, ah, mas eu aprendi que... Professor, mas eu aprendi que i... A preposição i, eu aprendi que i era em. Eu aprendi que essa preposição era em. O que você está me dizendo agora que é... Por que então eu não posso falar em muitos anos? Porque não é assim que se fala. Não está correto. A preposição i pode sim significar em. Sim, mas não aqui nesse caso. I mange år significa há muitos anos. Não em muitos anos, mas há muitos anos. E existem algumas formas de utilizar, por exemplo, vamos colocar aqui, essa expressão, i løpet av. Deixa eu alinhar isso direitinho. Vamos lá. I løpet av é uma expressão. Ah, professor, mas então aí também significa em? Não. Pode você encontrar uma palavra, você pode encontrar uma palavra em diversos contextos onde ela vai significar algo diferente. Jeg skal ringe deg i løpet av dagen. Eu vou te telefonar ao longo do dia. Ah, então i significa ao? Não vamos tão longe assim. Essa expressão i løpet av, aqui nesta frase, significa ao longo do dia. Então é muito importante que não haja limitações assim, ah não, essa palavra é isso, essa palavra é aquilo, pega o caderninho lá e faz uma lista de palavras. Ah não, então eu vou lá apagar porque eu coloquei que i significava em, então eu vou trocar. Não, naquela frase. Vai fazer uma lista de palavras no seu caderninho, faz uma lista de expressões, coloque frases com as palavras que você está estudando. Senão, você vai ficar com um significado para uma palavra que a maioria das palavras tem mais de um significado. Então vamos lá. Os 4 exemplos ilustram exatamente isso. Ele mora aqui, ele morou. Por, nessa frase, mora. Bodde, morou. Har bodd, já morou. Morou. Claro que você tem que ver pelo contexto. Ele mora lá há 1 ano. Nesta frase, não significa já morou, significa mora. Então, se você isolar har bodd, apenas har bodd, já morou, morou. Mas dentro da frase, o significado da frase é que vai te dizer o que aquela palavra é. De bor i huset nå. Eles vivem na casa agora. Og de bodde der i 2012. E eles moraram lá em 2012. De har bodd der i mange år. Eles vivem lá há muitos anos. Enfim, são 40 minutos esse vídeo. Eu vou fazer outros vídeos explicando alguns itens gramaticais do norueguês. Serão vídeos para brasileiros estudando norueguês.
por que eu estou falando brasileiros? Porque o português brasileiro tem algumas diferenças em relação ao português de Portugal. E eu não sei se seria a mesma experiência para uma pessoa que fala português de Portugal assistir um vídeo desse. Mas vou fazer outros. Eu vou receber uma cópia desse livro nos próximos dias e eu vou selecionar uns tópicos para fazer esses vídeos. Eu tive a ideia de fazê-lo porque uma amiga minha, Jéssica, me falou que estava estudando Presens Perfectum e eu resolvi fazer este vídeo. Não sei se as pessoas têm saco para assistir um vídeo com mais de 40 minutos.